Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo sábado eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo a respeito da psicologia. Nós estamos considerando a psicologia cognitiva e a questão do reconhecimento do objeto, que é parte integrante da percepção. Eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje estaremos falando sobre uma das teorias a respeito do reconhecimento do objeto. E essa teoria é chamada de teoria dos gabaritos. Trata-se, portanto, de uma das teorias a respeito do reconhecimento dos objetos, a teoria da correspondência dos gabaritos. A teoria da correspondência dos gabaritos, ela vai partir da pressuposição de que nós reconhecemos o objeto porque comparamos ele com o gabarito. Nós podemos pensar, por exemplo, naquele brinquedo que existe para criança, que tem as figuras geométricas e tem os encaixes para as figuras geométricas. Então, por exemplo, você pega um quadrado, ele não vai encaixar no buraquinho do triângulo. Ele também não vai encaixar no buraquinho do círculo, né, da esfera, não sei. Então, assim, você pode pegar e você tenta encaixar aquela coisa no padrão. Se encaixar no padrão, você reconhece. Então, por exemplo, se o círculo ele não vai encaixar no triângulo, o círculo ele não vai encaixar no quadrado, mas ele vai encaixar no molde do círculo. E aí, quando ele encaixa, se reconhece. Então, a teoria dos gabaritos seria mais ou menos assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pulseirinha, né? E essa pulseirinha, eu sei que isso aqui é uma pulseirinha, porque essa pulseirinha, na minha mente, existe um encaixe, um gabarito, e ela encaixa, assim como, por exemplo, o triângulo do brinquedo encaixa no quadradinho, no formato, no gabarito do triângulo. Mesma coisa um copo. Eu sei que isso aqui é um copo porque existe um encaixe, um padrão aqui na minha mente e eu consigo identificar. Então, a teoria dos gabaritos ela vai dizer assim que a gente consegue identificar um objeto porque nossa mente ela vai comparando esse objeto com aquilo que a gente tem armazenado na memória, com aquele encaixe, por assim dizer, que a gente tem armazenado na nossa memória. E aí a gente vai entender, a gente vai procurar qual gabarito corresponde ao estímulo. Assim como, por exemplo, a criança, quando ela tá com aqueles brinquedinhos, até macaco consegue fazer isso, eu acho, né? Quando ela tá com aqueles brinquedinhos, ela vai descobrir qual que encaixa, né? Encaixa onde? O quadrado encaixa em qual encaixe? Se encaixar, no encaixe que encaixar, a criança identifica o que é. Então, né, a gente pode pensar também no quebra-cabeça, né? Então você vai montando um quebra-cabeça. Então, acho que todo mundo já deve ter passado por essa experiência de tentar montar um quebra-cabeça. E a pecinha do quebra-cabeça, ela precisa se encaixar. E esse encaixe precisa ser preciso. Então, por exemplo, não adianta eu tentar encaixar um triângulo no quadrado, não encaixa. Mas também não vai adiantar eu encaixar um triângulo gigante num triângulozinho pequeno, não vai caber. Então não encaixa. Da mesma maneira, quando eu estou montando um quebra-cabeça, não adianta eu pegar uma peça e encaixar ela num lugar que não é o dela. Não vai encaixar, não vai caber. Mesmo que ela seja uma peça muito parecida, semelhante, não vai caber. A peça ela precisa se encaixar com precisão. Então, para essa teoria dos gabaritos, a gente identifica um objeto porque ele se encaixa com precisão num padrão que a gente já possui. Então, por exemplo, eu consigo olhar para uma letra Q e saber que ela é uma letra Q porque ela se encaixa no gabarito da letra Q, ela não se encaixa na letra O. Assim como o triângulo não se encaixa no quadrado, a letra Q não se encaixa na letra O. Então, tudo tem a ver com esse encaixe. Alguns sistemas não humanos de reconhecimento, eles se baseiam nos gabaritos. Então, por exemplo, se a gente vai pagar uma conta bancária, né, na conta bancária tem um código de barras e tem uns números lá. Então, vamos supor 72535. E aí, esse 72535, quando você passa ali no reconhecimento do computador, ele descobre o preço, o boleto que você está pagando e ele identifica. Porque o computador ele tem esse processador de gabarito. Ele consegue identificar esse é o número 3, esse é o número 4 e esse é o número 5. Mas o encaixe ele precisa ser preciso. Então é por isso que, por exemplo, nos códigos de barras, os números eles são bem diferentes. Né? Às vezes a gente vai escrever um número no caderno e às vezes a gente escreve, por exemplo, o número 3 fica parecendo um 5. Ou às vezes a gente escreve o número 4 do jeito que parece um 9. E aí uma pessoa pode se confundir. Mas o computador, quando eles montam esses códigos de barra, eles deixam os números bem nítidos e bem diferentes uns dos outros para o computador não errar. Porque o encaixe ele precisa ser preciso. Um sistema de gabaritos ele pode funcionar muito bem para computadores equipados com estímulos que são um conjunto padronizado de números. Mas esse sistema não é capaz de explicar como nós reconhecemos o objeto. É por isso que a teoria do gabarito hoje já não é mais aceita para explicar como os seres humanos reconhecem os objetos.
Isso se dá porque a teoria da correspondência de gabaritos ela é extremamente inflexível. Se uma letra ela diferir, mesmo que muito pouco do gabarito apropriado, o padrão já não vai ser mais reconhecido. No entanto, nós todos os dias conseguimos reconhecer letras que diferem substancialmente da versão clássica de uma letra. Então, às vezes, eu não sei se vocês já viram aqueles textos que as pessoas escrevem e substituem as letras por números. E você consegue identificar que letra que faz menção. Ou às vezes a letra é escrita de um jeito muito diferente do usual. Cada pessoa, por exemplo, tem uma caligrafia. E às vezes você consegue olhar para o jeito que eu escrevo um Z e eu consigo olhar para o jeito que você escreve um Z que é diferente do meu e ainda consigo identificar que é a letra Z. Então, assim, há uma flexibilidade na maneira como nós reconhecemos o objeto. Da mesma maneira, o copo. Existem copos de diferentes tipos, diferentes tamanhos. Então não faz muito sentido a gente pensar que o reconhecimento do objeto é como aquela coisa que a criança faz, que tenta encaixar o círculo naquele brinquedinho, né? Tenta encaixar o círculo, tenta encaixar o triângulo. Porque se a gente pensa, se o triângulo for muito grande, já não vai caber. Então, assim, mais triângulo grande ou pequeno é a mesma coisa, é um triângulo. Então, assim, como que. Se a gente fosse pensar na teoria dos gabaritos, cada tipo de triângulo ia exigir um encaixe diferente. Então, teria que existir um encaixe para o triângulo pequeno, um encaixe maior para o triângulo grande, né? Então, assim, a gente teria que ter vários encaixes na nossa mente. E aí, se um Z for um pouquinho diferente, já teria que ser outro encaixe. Se você escrever a letra Z de um jeito diferente, eu teria que criar na minha cabeça um outro encaixe para esse Z caber, para eu conseguir identificá-lo. Mas a gente sabe que a nossa mente não funciona assim. Ademais, também, às vezes a gente olha para um objeto de perspectiva. Então, eu estou olhando por esse copo e estou vendo uma face do copo. Esse copo pode estar tampado uma parte, mas mesmo se tiver tampado uma parte, ainda eu reconheço que é um copo. Então, eu não preciso do copo totalmente, assim, para saber que é um copo. Existem pesquisas que têm mostrado que nós conseguimos que se exige apenas 15 milissegundos de tempo extra de processamento para reconhecer uma letra com um giro de 180 graus. Então, se eu pego uma letra, por exemplo, a letra Z, e eu giro ela 180 graus, mesmo a letra ficando de lado, em 15 milissegundos, mesmo olhando a letra de lado, a gente sabe que é a letra Z. Então, para vocês verem, se a gente estiver brincando naquela coisa de encaixar, que a criança usa para encaixar as figuras geométricas, se eu virar o triângulo de lado, já não encaixa. Então seria necessário, um processo muito longo para conseguir encaixar esse triângulo. Mas a nossa mente leva 15 milissegundos para conseguir perceber que a coisa mesmo girada 180 graus é aquela, conseguir encaixar. Então a teoria da correspondência dos gabaritos ela não pode responder à complexidade do processamento visual humano. Então essa é a teoria dos gabaritos, né, sobre reconhecimento do objeto. Eu apresentei elas para vocês conhecerem, mas não é mais uma teoria aceita. A partir do próximo vídeo a gente vai falar de uma teoria que já é aceita, depois a gente vai falar de outra. As duas são aceitas porque a gente usa às vezes os dois modos para reconhecer um objeto, dependendo da situação, porque a gente é complexo. Mas no próximo vídeo a gente vai estar falando do modelo de análise de características, que é uma das maneiras como a gente reconhece os objetos.